Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Hoje estamos conversando com o Dr. Carlos Magno sobre a higiene do sono. E antes de nós continuarmos com aquelas dicas que a gente estava dando no primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho com a Patrícia da First Class. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Qual que é a dica da First hoje para nós? Então, quando a gente pensa em viagem, é tudo sempre lindo e maravilhoso, né? A gente precisa estar ciente de algumas possibilidades para não perder o sono. Assim como numa viagem que você faz por transporte terrestre, há a possibilidade de que alguns imprevistos ocorram, né? No caso de aéreo também, né? E eu vejo assim que quando ocorre algo, por exemplo, houve atraso no seu voo, né? Você chega com algumas horas de atraso, 24 horas, mais do que 4 horas de atraso, a companhia ela vai ter que te indenizar, mas você precisa entrar com uma ação para que isso ocorra, né? Mas as dicas são em relação de, por exemplo, vamos supor que você comprou a passagem e vai ter vários braços que eles chamam, certo? E por falha de uma das companhias, e é muito comum você ter isso com diferentes companhias, não é? Né? Então, por exemplo, né, a última viagem que eu fiz, que foi para Sicília, teria o primeiro braço com a companhia Azul. Eu sempre viajei com eles e nunca tive problemas, né? Foi só nessa última, ok. E depois, na sequência, foi uma outra companhia, né? De todas elas, com trechos maiores e outros menores, né? Quando acontece uma falha de, por exemplo, um trecho foi cancelado e devido a atraso por cancelamento desse trecho, todos os outros caíram. Quando acontece esse tipo de falha, você precisa falar com a primeira companhia, não com a próxima. Eu percebo que normalmente o viajante ele fica na ansiedade, puxa, eu perdi o meu voo com a companhia X e eu quero ir lá conversar com eles, levar para eles a carta de justificativa, por que aconteceu o atraso, não foi culpa minha. Não é assim que se resolve, você perde tempo e o sono, né? Porque realmente incomoda, é algo negativo, não é? Causa muitas sensações negativas, certo? Então, o que você precisa é conversar com a primeira empresa, volta com eles. E tem que ser no aeroporto, Osvaldo, ok? Como, por exemplo, vamos supor, eu comprei a minha passagem com a Viajanet, vamos supor, e teriam empresas diferentes para esses braços, certo? Aconteceu um cancelamento e devido a ele eu perdi o próximo voo. Não, você pode até entrar em contato, mas eles não vão conseguir resolver com a Viajanet porque o voo já entrou para o sistema do check-in no aeroporto. A próxima empresa, ela tem que ser a empresa que foi responsável pelo teu cancelamento, pelo atraso, né? E no aeroporto. Okay? Não por telefone, tem que ser no aeroporto. E aí tem que ter paciência, né? E saber também que, assim, nossa, o que vai acontecer agora? O meu voo era noturno, eu vou ficar em São Paulo, no Rio. A empresa é responsável por tudo. Então, eu sei que é bem desagradável, não é? Com certeza. Espero que vocês nunca passem por isso. Mas... Eu já passei. Também. Mas quando isso acontecer, você precisa pensar em o que fazer para resolver. Quanto mais nervoso você ficar, pior a situação, até porque as pessoas não facilitam, não é verdade? Então, se acalma, se acalma. Você não vai ter despesa de estadia, porque a empresa vai pagar para você, né? Eles fazem o transporte de você até o hotel, as suas despesas de refeições no hotel, né? É claro que se você optar por algo além, aí é tua, né? É sua despesa, mas todo esse trâmite a empresa mesmo cobre, né? Você não tem despesa nesse sentido. É mesmo o custo em relação a teu tempo e tua paciência, né? E eu diria, não fique no hotel esperando. Vá porque vai atrás. Sim, é o escritório no aeroporto que vai resolver a questão para você. Então, eles, os funcionários deles, né, precisam entrar em contato com as outras empresas, porque talvez você não volte com aquela que você não siga, né, o trecho com aquela que você havia programado, mas são eles quem fazem o trâmite. Agora, eu diria assim, acompanhe junto com o supervisor, né, do escritório da empresa, para que aconteça o melhor, né? Porque há várias possibilidades. Muitas vezes, o que eu diria assim, fica atento, não se desespere, confie, converse,
porque eles pode acontecer a situação de assim, o trecho mais fácil para eles seria um super complicado para ti. Te manda a volta ao mundo para daí você chegar no teu destino. Que isso é um dos cuidados que a gente precisa ter quando compra qualquer passagem. Né? Você vê lá uma passagem que está com um valor super interessante, mas veja com cuidado as conexões e para onde você vai, porque às vezes você dá a volta ao mundo para chegar onde você queria. Então, assertividade, calma, tenha paciência e haja com assertividade, que eu diria, conversa com quem vai resolver, que é o supervisor da companhia aérea responsável pelo atraso. E depois que você voltar da viagem, faz um relatório, né, e apresenta no juizado de pequenas causas. Você pode ter um dos advogados, né, que eles têm à disposição ou o teu mesmo de confiança. Lá na First Class nós temos alguns advogados parceiros, né, com quem vocês podem contar daí quando precisar de assessoria nesse sentido. Muito bem, muito obrigado pela dica de hoje. Nos vemos no próximo programa. Obrigada.